Eu sou muito entusiasta do trabalho híbrido. O mérito, ele é uma verdade, desde que a gente passa do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né? Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste. Estamos aqui no nosso primeiro encontro. E salve vocês que estão presentes na volta, né, do presencial. Bom, eu já vi que a galera que está aqui já fez um networking lá fora. Então, agora, para você que está no online, vamos naquele networking digital? Coloca aí para a gente na plataforma a cidade que vocês estão falando, o estado, se vocês são profissionais de RH, LinkedIn, vamos juntos no online e no presencial fazer todo esse network, tá bom? E para dar início, eu vou chamar o Daniel Consani, que é o CEO do Grupo Top RH, para dar as boas-vindas para você no online e para vocês que estão no presencial. Daniel? Bom dia. Prazer enorme estar com vocês, tanto com vocês aí no online, quanto com vocês aqui no presencial. Quero agradecer a participação e a presença de cada um de vocês. O recado que eu tenho para dar hoje é que o encontro, a partir deste ano, é híbrido, como vocês viram. A gente vai ter todas as transmissões online, a gente tem centenas de inscritos online e dezenas de inscritos no presencial. E também, além de ser híbrido, a gente vai ter uma programação, né? O ciclo de palestras do encontro é mensal, né? Então, todo mês tem palestra nova. Então, eu convido vocês para seguir o RH para você nas redes sociais, porque aí vocês vão poder acompanhar tema a tema, mês a mês, para poderem participar. E eu espero que seja, claro, um encontro de muita riqueza, a gente com uma colheita rica, para a gente poder, de fato, ter boas informações, bons ensinamentos, bons aprendizados aqui. É claro. Então, convido vocês também para seguir o RH para você lá no LinkedIn. A gente está agora com 97 mil seguidores no grupo de discussão do RH para você no LinkedIn, mais 60 mil na Company Page. Então, sei lá, quase 160 mil seguidores já estão por lá. Fica o convite para vocês se conectarem por lá, porque a gente sempre compartilha vários insights aí lá também. Quero agradecer tanto a Cátia Moreno quanto o Zé Antônio, que sempre participam dessa palestra de abertura do ciclo de palestras do encontro, sempre trazendo as tendências de gestão de pessoas para aquele ano. Então, é sempre legal, é sempre um tema bastante pedido e sempre acompanhado ao longo do ano para ver se as tendências estavam certas ou não, é claro. Também quero agradecer imensamente o time do Grupo Top RH, sempre competente, então, que bota tudo isso de pé, e agradecer também a Sampo, que a gente está muito feliz com a parceria com a Sampo, é um baita espaço legal, é uma marca incrível que a gente se espelha muito.
Então, quero convidar também a Camila para dar uma palavra para vocês, a Camila que é da Sampol, tá bom, gente? Obrigado e um excelente encontro para vocês. Uma aflição aqui para na empolgação que ele está. Bom, prazer, bem-vindos à nossa casa. Eu sou a Camila Securato, eu sou diretora de marketing comercial e sócia da Sampol Escola de Negócios, estou aqui há mais de 15 anos. Eu estou muito feliz com essa parceria com o Top RH, a gente já está há mais de, acho que a 10ª vez como uma das melhores escolas de educação executiva, segundo o prêmio do Top of Mind RH, e é um prazer, eu conheço o assunto há um tempão, né, Assunta? Nossa, já trocamos 1000 e-mails na vida e foi muito bom receber o pedido dessa parceria e com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. A Sampol cresceu muito nos últimos anos, então hoje a gente atua em um mundo diverso de coisas e eu vou gastar 3 minutinhos aqui para contar um pouco o que a gente está fazendo, muito focado aí do que a gente faz do Sampol Info. Vai. Foi. Então, um pouquinho sobre a Sampol. A Sampol nasceu como uma escola de negócios muito focada em antecipar as tendências de mercado. Então, a gente nasceu há 25 anos atrás, sempre pensando o que é o futuro do trabalho, o futuro da carreira, o futuro da educação executiva como um todo, né? Hoje a gente ministra 7.000 aulas por ano, então a gente tem aulas em company, aula presencial, aula online, curso aberto, curso fechado, tem todos os tipos de cursos que vocês podem imaginar, com mais de 500 professores das mais diversas áreas, então a gente, dentro do tema de negócio, a gente trabalha em todos os temas, a gente trabalha liderança, a gente trabalha RH, a gente trabalha finanças, a gente trabalha negócios, a gente trabalha muito SG, transformação digital, inteligência artificial, a gente está trabalhando muito esses últimos anos. E isso traz para a gente um número de 14.000 alunos que estavam com a gente em 2022, esse número mais ou menos parecido em 2023, tanto em programas em company quanto em programas abertos, né? A gente falar que a gente é excelente é sempre bom, mas quando a gente tem empresas que ajudam a certificar essa nossa qualidade, é muito bom. A gente foi 5 vezes considerada uma das melhores escolas de negócio do mundo, segundo o jornal Financial Times. A gente está aqui 9 vezes no Top of Mind RH, lembrada como as 5 top escolas de desenvolvimento de colaboradores em educação executiva. Gente, votem na gente, tá bom? Vocês vão receber a pesquisa, né? Já tem que fazer minha propaganda, né? Votem na gente, a gente está aqui para realmente procurar soluções que são inovadoras e muito de excelência. E a gente está há 4 anos no ranking da American Economia de MBAs executivos, com um nível de satisfação de 98% dos nossos alunos de MBA executivo, que é o primeiro da América Latina. Falando um pouquinho do que a gente faz e como a gente potencializa a aprendizagem dos colaboradores, dos profissionais, dos executivos, hoje, basicamente, a Sampol atua desde cursos de graduação até programas que a gente chama de alto impacto, né? Então, como a gente foi crescendo, né? A Sampol cresceu muito na parte de educação executiva ao longo de muitos anos. Então, a gente faz cursos curtos, de curta duração, média duração, longa duração, em todas as áreas. A gente tem um número grande de alunos nos nossos programas de pós-graduação e MBAs executivos. São programas que podem ser tanto presenciais, híbridos. Então, a gente montou hoje, a Sampol inteira está nessa estrutura que a gente está hoje, que a gente está dando uma aula aqui e o aluno pode estar tanto remoto quanto presencial. Então, isso parte da nossa lógica hoje de fazer cursos. E esses cursos também a gente tem soluções tanto em programas abertos, com parcerias. Então, se a empresa de vocês quiserem fazer parcerias para ter descontos para os colaboradores, tem essa possibilidade, como programas fechados em companies super customizados para a realidade da empresa de vocês. E aí, por último, a gente tem trabalhado muito os programas de alto impacto, são programas voltados para C-Level, então tem sempre uma dor nas empresas de como eu vou treinar meu diretor. Não dá para fazer um company para o seu diretor, porque só tem 3 diretores, 5 diretores, 10 diretores. A gente tem programas de transformação digital, ESG, formação de conselho, finanças, liderança e formação de conselho só para mulher, que é um programa super especial que a gente tem aqui. Então, é só para mostrar um pouquinho de algumas coisas do que a gente faz, só para dar uma visão um pouco mais geral do que a Sampol faz para empresas. A gente faz desde palestras e workshops mais curtos,
A gente faz curadoria de curso, a gente faz construção de trilha, a gente tem o LEAD, que é a nossa plataforma de cursos online com mais de 300 cursos que a gente trabalha de forma online, assíncrona ou online síncrono, com um acompanhamento. A gente faz vivência e experiência, faz viagem, faz vivência no Brasil, vivência no exterior, cases e games. Então, aqui tem um geral do que a gente faz, eu fico super à disposição se alguém quiser bater um papo sobre Em Companhia da São Paulo. Na hora do finalzinho, o time vai estar aqui também para falar com vocês. Eu queria agradecer de novo a parceria, e é muito especial estar com vocês aqui. Espero que vocês curtam o próximo evento, eu já vou dar um teaser, não percam, porque aí a gente vai estar com o professor Adriano Mussa aqui para fazer uma palestra para vocês, vai ser bem legal. Obrigada, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Dani, do Grupo da UBH. Bom, como o Dani falou, a gente abre essa série de encontros justamente com a tendência em gestão de pessoas. E eu conversando com o Zé, 15 anos, né, Zé? Desde 2009, a gente vem trazendo na abertura do encontro essa palestra com o Zé Antônio e a Cátia. Então, vamos lá, vamos dar início. Zé Antônio Silva, vasta experiência no desenvolvimento de projetos de gestão organizacionais, tais como implantação de estruturas organizacionais, cargos e salários, pesquisa de mercado, mapeamento e redesenho de processos, otimização de custos, mentoring, coaching e treinamento de lideranças. Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU São Paulo e especialização em Administração Comercial e Marketing. Zé Antônio. Para Cátia. Vasta experiência no desenvolvimento de projetos de gestão organizacional, tais como cargos e salários, remuneração variável, pesquisas de remuneração e de clima organizacional, gestão de desempenho, mentoring, coaching e treinamento de lideranças. Bacharel em Administração de Empresas, pós-graduado em Administração Financeira e MBA em Recursos Humanos pela FIA USP. Lembrando agora as colinhas, né? A pesquisa de satisfação vocês vão receber, então, por favor, preencha, é muito importante para a gente saber, né, para a gente sempre estar melhorando, e também certificados. Quem perguntar, certificados também serão enviados por e-mail. E as perguntas vocês podem fazer no decorrer da palestra, eu estou com o meu tablet, e aí eu interfiro aqui e eles vão respondendo, tá? Tanto vocês que estão aqui no presencial, quanto vocês que estão no online, tá bom? Certo, Kátia, vamos lá? Vamos. Bom dia a todos. Bom dia. Está também online, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Prazer em vê-los novamente. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação participar a convite do Top RH, do site, das publicações RH para você. Como o Delvio ressaltou, são 15 anos de parceria, e nós acreditamos muito em parceria. E tanto é que nessa palestra a gente apresenta em parceria. E aí que não seja assim. E, na realidade, a satisfação de também estar aqui, poder novamente estar vendo alguns que a gente já conhece, gente nova. E quando a gente vê gente nova, também nos dá uma satisfação grande, porque como a Camila sempre pôde falar, o olhar da escola sempre foi voltado para o futuro. E quando nós fazemos a pesquisa de tendências que dá base para essa apresentação de tendências de gestão de pessoas, ela não mais é do que tentar também enxergar o futuro. É também tentar ver o que as empresas projetam para o ano em questão de 2024. A pesquisa, na realidade, foi feita em novembro e dezembro, foram coletadas as informações e os questionários foram respondidos, né, nesse período. E a gente vai trazer para vocês agora um extrato de tudo isso que a gente conseguiu. Queremos a participação de todos aqui, caso queira pontuar alguma coisa, e também para o pessoal que está online, como o Delvio ressaltou, é só colocar que a gente, na medida do possível, vai atendendo dúvida e esclarecendo qualquer assunto. Ok? A amostra da pesquisa, a gente teve, esse ano, 79 empresas participantes. De forma que, com uma característica nossa mais específica, elas são respondidas ou por diretores ou por gerentes ligados à gestão de pessoas.
Diferentemente de outras pesquisas que a gente tem respondida por profissionais de RH, aqui a gente procura pegar exatamente a posição daquilo que a empresa projetou para o ano, no caso específico, agora de 2024. Tá? Dentre os segmentos que respondem à nossa pesquisa, 54% são do segmento de serviços, 34% indústria e órgão da administração pública e comércio também, completando em torno de 4%. Ok? A gente fez uma perguntinha para o povo, né, que fica lá no questionário. Qual é a expectativa de negócios para o ano de 2024? Antes disso, a gente pergunta, como é que foi 2023? Aquilo que foi projetado, o que foi realizado? 54% das empresas disseram que foi dentro do planejado. Em 2023, eles chegaram no final do exercício com mais da metade das suas realizações concretizadas. E para 2024, que é esse resultado agora, 62% das empresas têm expectativas de manter, o que já é bastante satisfatório, né? Porque às vezes oscila bastante, mas tem sido uma constante, tem crescido. E hoje, com 62% mantendo, reflete isso também, que a expectativa também para a manutenção do quadro de pessoal, dos seus profissionais, também 60% das empresas pretendem manter essa mesma projeção. Tá? Essa expectativa, ela fica até acima das previsões que são apontadas pelo Banco Central do Brasil. Por exemplo, o Boletim Focus, esse mais recente, do dia 16 de fevereiro, ele está projetando um crescimento do PIB em 2024 de 1,6. A gente está fechando 2023 com 2,3, qualquer coisa, se não me falha a memória, né? Então, ou seja, o nosso público, as empresas, os gestores estão entendendo que teremos coisa acima disso, o que deixa a gente bastante animado. Nós, como profissionais de RH, vocês, como profissionais de RH, né, sabem que há desafios. E é aquilo que a gente falou. Né? Se há uma certeza que a gente tem, é que o futuro vem, né? Então, a gente tem que estar preparado. E a nossa ideia com o nosso trabalho é exatamente dotar vocês de informações para que possam planejar melhor as suas ações. Vamos lá? Muito bem. Os profissionais, a movimentação que houve entre esses profissionais, a gente perguntou para as empresas como é que está sendo a composição de quadro. E 80% das empresas, elas dizem que ainda enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados para o seu quadro de colaboradores. Okay? Sendo que a gente tem nas áreas e nos cargos a seguinte composição. Os especialistas representam 43% dos cargos com dificuldade de reposição, analistas 40%, desenvolvedores 35%. Quando nós falamos em áreas, nós dizemos que a área de tecnologia de informação tem 50% das empresas têm dificuldade para repor os seus profissionais. Produção 33% e a área comercial ainda se ressente de cobrir 20% do seu quadro. Pessoal, as oportunidades estão aí. O mercado é aberto para profissionais qualificados. Então, o desafio que fica para o profissional do RH é isso. É buscar cada vez mais essa qualificação e promover aí suas ações, aumentar seus networks, né? E estar sempre atento com aquilo que pode surgir de oportunidade. Tem muito espaço para crescer, para se ocupar. E a gente espera colaborar com vocês. Por isso que a gente faz esses encontros aqui. Perfeito? Muito bem. Nós fizemos um questionário, está dentro do questionário da pesquisa, quais são os desafios que os gestores entendem que serão enfrentados em 2024. E antes de apresentar o resultado da pesquisa, eu queria fazer um desafio para vocês aqui, que fazer o desafio de vocês apareça também. Então, vamos fazer uma tomada de pulso? Vocês apontariam o seu celular para o QR Code que está aqui e listem 3 desafios que vocês entendem que deverão enfrentar o profissional de RH, no caso, no ano de 2024. Tá? E a gente vai fazer esse balizamento rapidinho e depois a gente vai fazer um comparativo para ver se a gente está pensando mais ou menos umas 79 empresas que responderam ao nosso questionamento.
Ok? Enquanto o pessoal está respondendo, vou só fazer uma perguntinha do pessoal. Tá, só um parênteses, o pessoal do online também, tá? Responde aí que vão fazer essa massa ficar mais interessante. Kátia, responde, por favor. O pessoal da área está perguntando qual é a margem de erro e a confiabilidade da pesquisa, porque temos só 79 empresas participantes. Confiabilidade 95%. Tá? Então, é uma pesquisa que está bem pautada ali, está confiável os resultados. A gente tem uma margem aí de segurança quando a gente fala de resultados. Tá? Até porque a experiência e os números comprovam para a gente que a partir de 50 e poucos... Acima de 60 empresas, a gente já começa a ficar bem alto. Tá? E o resultado da pesquisa também vai ser disponibilizado, tá? Essa apresentação que a gente está passando aqui também vai ser disponibilizada para vocês. Vamos lá? Já estamos captando aí. Apenas 3, não precisa fazer todo o planejamento do ano, não, gente. Quem sabe surge alguma coisa nova para a gente trabalhar, né? Que vocês não contaram ainda para ninguém. Bom. Quem for terminando, levanta a mão. Pode, de novo. Eu não sei se você sabe. Ali. Tem que se cadastrar? Tem que cadastrar? Não, só você clica aqui, já entra direto. Tem um código de acesso, 6613 67. Parece assim, é uma baiana. Parece assim, passando por ali. Vamos fazer o seguinte, então, a gente faz isso no final, então. Tem que a gente... Estamos avançando. E para a gente não perder a essência, a gente vai mostrar para vocês o resultado das empresas e no final a gente repete para a gente tentar fazer uma comparação, tá? Infelizmente, como a gente disse, é uma tecnologia, mas de vez em quando acontece, né? Tá? Ao vivo. Ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, nem sempre. Nem sempre. Vamos lá? Então, vamos apresentar agora o resultado desse balizamento, dessa resposta das empresas, como está os desafios em gestão de pessoas, né? O que foi apresentado aqui, respondido para ele. 61% foi apontado como um grande desafio, 61% dos apontamentos para desenvolvimento de liderança. Retenção e turnover, engajamento de colaboradores, performance. Esses 10 itens, eles fazem parte praticamente daquilo que a gente hoje apontou como sendo as soft skills. Ou seja, uma preocupação muito grande com adaptabilidade, inteligência emocional, com empatia, comunicação, colaboração. Né? E interessante que é muito voltado no retrato atual dessas equipes multigeracionais, que é uma realidade que a gente enfrenta, né? Também culturalmente diversas e distribuídas globalmente. Né? Hoje nós temos postos de trabalho em diversas localidades, uma mesma empresa, fazendo atividades parecidas, iguais, dentro de uma mesma empresa, e todas se comunicando. Então, são características que praticamente fazem com que o desafio seja apontado os principais, os 10 principais, os de 5. Os demais também têm um certo peso, remuneração variável, remuneração interna, e daí para frente, né? Sendo que em menor percentual. O foco maior são realmente esses 10 aqui. Tá? Com base nisso, vem aí aquela grande questão. E para fazer tudo isso,
Dá para fazer assim? Eu quero, vou e faço? Não precisa de dinheiro? Como é que está o orçamento? Que é um calcanhar de Aquiles também do pessoal da área de gestão de pessoas, né? Eu preciso ter orçamento e eu preciso viabilizar esse orçamento. Em geral, o orçamento ele tem algumas características e dentro do orçamento, o que pode contribuir para essa realização? 64% das empresas pretendem manter para 2024 os mesmos níveis que foram orçados no ano de 2023. Tá? Então, não houve um acréscimo, mas também, né, não é nada assim, vai ser tão reduzido. 2/3 das empresas que responderam pretendem manter, o que passa a ser interessante, ter uma base sólida. Ok? E o que é apontado como sendo as dificuldades que eles poderão encontrar em 2024 para poder executar esse orçamento? O primeiro item, o orçamento restrito, né? Ou seja, sempre falta um pouco de dinheiro para poder executar. Esse pessoal do RH também, né, reclama, né? Pô, toda hora eles querem dinheiro lá. Que coisa. Para que tanto dinheiro que vocês querem? Mas, volta e meia, disse aqueles, né? Corta aqui, aperta ali, muda para lá. Então, sempre tem uma certa restrição. E é uma preocupação muito grande dos gestores. O segundo item que foi apontado é a capacitação do pessoal de gestão de pessoas. Apesar da redundância, né? O pessoal de gestão de pessoas. Pois é. E foi o que a gente contou no começo. A necessidade de capacitação para que eles possam ser desenvolvidos nos projetos e, ao mesmo tempo, lembra, querido, ocupar as vagas que estão em aberto em áreas. Então, o profissional está sendo desafiado manualmente nisso. O outro item que eles colocaram como sendo uma preocupação, que pode impactar na execução do orçamento, é a quantidade de projetos. Ninguém aqui nunca ouviu dizer, né, que o profissional de RH, ele assobia, né? Ele masca chiclete, ele dança, sapateia e ainda toca bateria. Ninguém aqui nunca foi obrigado a fazer várias coisas para poder rentabilizar o trabalho. Uma característica. Só uma curiosidade. Dentro daquilo que a gente levanta na nossa pesquisa, o número de funcionários exclusivamente dentro do quadro do RH, dentro do universo de todos os colaboradores da empresa, varia sempre em torno de 2 a 2,1%. Pode aumentar o número de projetos, pode aumentar o número de profissionais de RH, está sempre em torno de 2% do quadro geral. Isso é uma informação que a gente tem já ao longo dos anos. Aumenta tudo. O percentual de funcionários de RH mantém. Então, não aumenta a quadra. Não. Vou refletir, né? Ou seja, a necessidade cada vez mais também de profissional estar qualificado, preparado e desenvolvido. Okay? Então, com relação a essas dificuldades que são esperadas, a gente sabe o foco. Óbvio que há outros também, né? O apoio dos pares, o apoio da alta direção, fornecedores habilitados. Então, também o foco principal, na hora que você for buscar o seu fornecedor, aqueles produtos de RH que você utiliza, buscar realmente fazer parceria. Fornecedor bom, fornecedor confiável, fornecedor que cumpre os requisitos, cumpre também os prazos, e principalmente fornecedor que tenha preço, né? Porque nós não falamos que o orçamento precisa disso. Então, é nesse sentido que a gente tem como dificuldade para poder executar o que foi apontado pelos gestores. Tá certo? Todo mundo refletindo. A realidade de vocês é mais ou menos parecida? Tem alguma coisa diferente que vocês queiram comentar? Em geral, é isso mesmo. O pessoal que está online pode refletir sobre isso, que provavelmente a gente vai bater com essas ideias aqui também. Perfeito? Bom, eu acho que eu já falei demais, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Vou deixar você na companhia mais agradável, mais simpática da Kátia, enquanto eu me recomponho. Vamos lá, gente? Vamos lá, gente. Falando de práticas de ISD ou ASG, né, em português, por que a gente está trazendo esse contexto todo aqui? Porque a gente entende que as empresas estão buscando se enquadrar dentro dos objetivos, né, da ONU. E a gente observa o desenvolvimento das empresas quanto a isso. 83% e 50% aqui estão trabalhando na diminuição de geração de resíduos sólidos ou gerenciamento de resíduos. Porém, quando a gente fala aqui dos demais itens
dentro de preservação ambiental, a gente observa que ainda precisa ser desenvolvido. Então, as empresas têm essa tendência de buscar um desenvolvimento desses temas. Quando a gente fala do social, e aqui o RH entra mais fortemente, né, a gente está desenvolvendo bastante promoção de bem-estar no trabalho. E já tem visto aí já formações específicas, né, congressos sobre saúde mental. Então, a gente está bem encaminhado aqui. Promoção do desenvolvimento intelectual dos colaboradores também. A gente viu ali nos desafios, né, desenvolvimento de liderança, treinamento, desenvolvimento, também encaminhados, assim como políticas de inclusão e diversidade. Mas quando a gente fala de contribuição a projetos sociais da comunidade, execução de ações positivas para a comunidade e também alguns outros temas, a gente observa que isso ainda precisa caminhar um pouquinho mais. E aqui é onde a área de gestão de pessoas pode atuar de uma maneira mais forte. Governança corporativa. A gente também está bem trabalhado aqui na questão de ética e transparência em todas as relações, mas a gente ainda precisa começar a desenvolver outras questões que são combate à corrupção, falar um pouquinho também de cargos de gestão inclusivos e diversos, né? E a Camila falou, né, de um curso que tem para conselheiras, especificamente para mulheres, né? Ou seja, já trabalhando na questão de diversidade dos conceitos. Tá? Então, também aqui é uma questão que a gente entende que vai evoluir também a questão da governança corporativa. E ainda falando sobre ESG, a gente observa executivos com indicadores de ESG dentro dos planos de bônus, justamente para fazer com que isso funcione no dia a dia. Tá? Então, a gente observa também que está tendo essa mudança aí nos propósitos de bônus das empresas. E pensar que isso também é importante quando a gente fala da COP30, que vai ser em novembro do ano que vem, lá em Belém do Pará, né, dentro da Amazônia, onde vai se falar das questões ambientais. Quando a gente fala de questões ambientais, a gente tem visto ultimamente, né, quem não viu o verão aí, as chuvas, né, todo o transtorno que tem causado, né, o pessoal da área de tecnologia procurando também, né, a questão de segurança. Segurança da informação e tecnologia não é só a segurança dos dados, mas também dos equipamentos. Ou seja, toda essa preocupação com a questão ambiental. Pensando, então, que para o ano que vem vai ser ali uma vitrine para os negócios brasileiros, e já tem estudos falando que empresas que investem em ESG têm melhores resultados, conseguem ter uma melhor relação com seus stakeholders, além de contribuir também com ações para o planeta. E aproveitando, fazer uma brincadeira, né? Em Belém do Pará, quem puder ir participar, né? Agora, no próximo ano, vai lá comer um tacacá. Tomaram tacacá no Brasil. Vai comer um pato no tucupi, tomaram tacacá. Employer Brand, ou marca empregadora. Alguém de vocês tem desenvolvido isso hoje na empresa? Não? Aqui nós mapeamos quais são as etapas, né, que cada empresa está dentro do desenvolvimento da marca empregadora. Nós temos aqui boa parte inicial e algumas em desenvolvimento, então são as duas etapas aí que a gente observa que estão um pouco mais desenvolvidas, mas ainda abaixo do que é esperado. É um tema que é muito tratado fora do país, isso já está mais avançado, aqui ainda nem tanto, mas a gente precisa trabalhar quando a gente pensa em atrair e reter colaboradores. Como que é a nossa marca empregadora? Quanto de valor agregado a gente está apresentando para esses colaboradores ou para esses candidatos? É importante que a marca seja alinhada com o ciclo de vida do colaborador dentro da empresa. Né? E a gente possa fazer esse mapeamento. E olhando cada uma das etapas, como é que a gente está evoluindo? Qual a pesquisa de satisfação ao longo desse ciclo de vida do colaborador? É importante que a gente tenha o EVP, né, que é proposta de valor para o empregado, colaborador. O que a gente está dando de proposta de valor? O que eu estou atraindo? Como que eu atraio esse colaborador? O que eu tenho de diferente? O que eu estou oferecendo para esse colaborador? Tanto para ele continuar na empresa, quanto para os candidatos poderem participar dos meus processos de seleção. Tá? Então, é um tema ainda que vai ser muito desenvolvido ainda. Ainda está bem iniciante ainda no contexto. Quando a gente fala de employee experience, ou seja, qual é a experiência do colaborador ao longo da jornada, e isso está diretamente relacionado com a marca empregadora, e depois que eu atraio meu candidato, trago ele para dentro da empresa, como é que eu olho o ciclo de vida dele dentro da organização? A gente observa que as etapas que estão mais avançadas é a atração, recrutamento e seleção,
a contratação, o onboarding e o desenvolvimento. Mas a gente precisa trabalhar questões de promoção. Como é que eu promovo esse colaborador? Eu estou tendo espaços de promoção dentro da minha organização? Eu estou trabalhando a retenção? Como é que eu estou segurando esses colaboradores, meus talentos? Offboarding, como é que eu estou fazendo a saída desses colaboradores? E a gente sabe que uma saída que não foi feita de maneira adequada, a gente tem impactos depois. Impacta na marca, né? A gente sabe que a notícia corre, a gente já, quem não viu aqui no LinkedIn, várias postagens dizendo, né, que saiu, ou mulheres que voltam de licença maternidade acabam sendo desligadas, situações que a gente encontra, né, no LinkedIn, no dia a dia do trabalho. Outra questão que não está sendo trabalhada, pelo menos as empresas estão participando da pesquisa nenhuma, mas é um percentual pequeno, quando a gente olha de maneira geral, que é o alumni, ou seja, que são os ex-colaboradores. Como é que eu trabalho isso? Não é porque saiu da empresa que eu não posso manter contato com esses colaboradores. Como é que eles estão se relacionando? Até porque a gente pode retornar para a empresa para a qual a gente está. Então, são as etapas que a gente precisa mapear para garantir uma adequada experiência para o colaborador. Quando a gente fala de experiência colaborador, a gente está trazendo um conceito que é da área de marketing. Quando o marketing trabalha a experiência do consumidor, do cliente. A gente acessa uma plataforma, né, um site, conforme a gente navega, qual a experiência que a gente tem. Nada mais é do que o conceito, por exemplo, para gestão de pessoas. Aliás, cada vez mais, né, o RH tem se valido de muitas políticas que são hoje práticas de marketing. Né? Políticas praticadas, testadas com resultados, o RH tem incorporado, que é justamente fazer com que a comunicação flua melhor. Comunicação, ida e volta. Então, são conceitos que a gente tem visto muito bem aplicados também dentro do RH, que são novas competências. E a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco também. E aqui, tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? Aqui, desenvolvimento de profissionais. Quais são os programas e instrumentos utilizados pelas empresas? Como a gente viu, desenvolvimento de liderança. Tem 61% das empresas que vão ter isso como desafio ao longo do ano. Feedback contínuo. Quando a gente fala de feedback é uma questão... a gente tem que trabalhar com certa constância na empresa. A gente tem dificuldade... A gente observa que as lideranças têm dificuldade para feedback e os colaboradores para receber feedback. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada de maneira constante. Tá? E feedback não é aquele que a gente dá só na avaliação de desempenho. Não é esperar 6 meses ou 1 ano para dizer o que foi bom ou o que não foi bom. Né? Tem que ser logo imediato ao fato. Né? Seja positivo ou corretivo, é importante que a gente dê isso com uma certa frequência. Então, desenvolvimento de competências, treinamentos técnicos. Agora, o que chama atenção é que coaching, desenvolvimento de sucessores, mentoring, programa de trainee ainda não estão bem trabalhados nas organizações. E isso ajuda muito o desenvolvimento. Para a gente que está observando que 80% das empresas têm dificuldade para trazer colaboradores, para atrair profissionais, a gente precisa trabalhar internamente os nossos e desenvolver. E muitas vezes temos que trazer estagiários, trainees, para desenvolver, para poder abastecer o nosso quadro de colaboradores. Então, trabalhar com coaching, com desenvolvimento de sucessores, porque as lideranças podem sair, quem pode assumir? Quais são os cargos críticos, cargos chaves que a gente pode trabalhar? Então, é nessa hora que a gente pode usar essas ferramentas também. Então, esperamos que para este ano e para os próximos, esse tema volte a ficar um patamar maior. É porque chama a atenção que quando você fala em desenvolvimento de lideranças, né, não há como você dissociar. Que as lideranças também precisariam, né, dessas ferramentas para fazer parte daquele programa de desenvolvimento. Alguns até têm, só que não fica muito claro. Eles tratam isoladamente. Dentro da nossa experiência profissional, dos trabalhos que a gente, como consultor, a gente pratica, a gente tem feito isso. Todo projeto de desenvolvimento de lideranças, primeiro, o que você pode trabalhar ele individualmente, né? E, posteriormente, dentro daquilo que a empresa está projetando para ele. Então, a gente identifica o momento que ele está, né? A competência que ele tem, o perfil dele, e depois, então, a gente aloca para atender aquele perfil que a empresa precisa. Ou que aquele momento está exigindo que ele passe a ocupar. Certo? Sim. Diversidade e inclusão.
Se vocês observarem lá no primeiro gráfico de desafios, está com 8%. E dessas empresas que têm já implantado diversidade e inclusão, nós temos 62% de pessoas com deficiência, e aqui faz sentido a gente pensar que é um percentual mais alto porque a gente tem as cotas, então isso contribui para que as empresas trabalhem de maneira mais fácil. Gênero, 59%. Quando a gente fala de LGBTQIAP+, também, 50%, etnia. Gerações, 41%. Se a gente está pensando na população que está envelhecendo, né? A gente já tem algumas empresas, 5 gerações trabalhando juntas. Torna-se necessário a gente ter um olhar para gerações também, dentro de diversidade e inclusão. E 6% que não estão promovendo nenhum desses temas. É um percentual pequeno, mas são empresas que vão precisar, em algum momento, ter um olhar mais crítico para esse tema. Ok? Vocês estão quietinhos? Bem? Nenhuma pergunta? Não gostaria de interagir? Tem online, né? Pode fazer. Cheio na frente, né? Antes da pergunta, vamos dar um abraço para a galera do online. Anotei aqui. Vamos lá. Rondonópolis, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Campina Grande, na Paraíba, São Carlos, Campinas, Botucatu. Valeu, galera. Obrigado. Bom, vamos lá. A Camila está perguntando. As empresas apontam uma dificuldade em encontrar profissionais qualificados. Porém, hoje, a maioria dos processos se inicia em plataformas de recrutamento digital que, com algoritmos, aprovam ou reprovam a candidatura já na primeira etapa, muitas vezes sem mesmo fazer nenhum tipo de teste ou conversa. No fim, os candidatos recebem um e-mail padrão, sem informações, e não dão oportunidade do candidato melhorar. Qual o impacto dessas ferramentas na seleção de candidatos que não são qualificados para a vaga? Boa pergunta. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre inteligência artificial. Muitos dos processos de recrutamento de inscrição estão usando inteligência artificial. E a gente vai falar dos cuidados que a gente tem que ter com isso também. Porque a gente tem que ter uma boa base de dados para isso. E no processo de recrutamento de inscrição, a gente tem que fazer uma análise muito cuidadosa, para que a gente não tenha vieses ou falta de alguma informação que impacte no processo de recrutamento. E aí, na hora que passa pelo filtro, acaba realmente, não necessariamente aquela pessoa não tem as competências ou perfil, mas quando passa pela inteligência artificial, pode dar algum problema. Tá? Dica para quem está buscando uma recolocação, que está olhando o LinkedIn ou as plataformas. Coloquem sempre as palavras-chave das áreas que vocês procuram. Porque são as palavras-chave que a inteligência artificial vai buscar para poder dizer se você tem ou não tem aderência ao perfil dos algoritmos. Então, qual é a área que eu trabalho? Quais são as palavras-chave dessa minha área? Coloquem isso no currículo, no LinkedIn, quando for preencher as plataformas. Que é uma forma de você conseguir atrelar isso e passar pelo processo. O que significa que os currículos também não podem mais ser apenas os padrões, como sempre, né? Esse cuidado, que o profissional do RH também está sendo desafiado a conhecer um pouquinho de algoritmo. Porque a dica que a Kátia deu é essa. Se identifique quais são as palavras-chave daquilo que é a tua competência, para que você se encaixe efetivamente naquela vaga que está sendo colocada à disposição. Então, fica essa dica aí para vocês. Buscar, se informar. Inteligência artificial veio para ajudar muita coisa, mas ela é artificial. A gente tem que driblar de alguma forma. Como? Fazendo essa preparação para atingir, claro, que ela vai ser um filtro, mas ela é apenas a oportunidade de entrada. Então, você tem que estar com mais coisa para poder se apresentar como sendo aquele candidato adequado para aquela vaga que está sendo oferecida. Trabalho remoto, que tem gerado aí discussões, divergências, né? As empresas querem que todo mundo volte presencial 100%, tem quem participa das vagas que quer 100% remoto, aí para chegar no meio termo, vamos trabalhar com híbrido. 76% vão continuar com o trabalho remoto para 2024, 27% frequência de 2 vezes
no remoto e 3% em casa e no escritório. E 22% vai depender da área, vai depender do gestor, vai ser uma combinação de fatores ali com cada área, tá? Ou seja, então o que indica é que por mais algum tempo teremos o híbrido. O que não quer dizer que isso vai durar por muito mais tempo. Vamos ver como é que as empresas vão trabalhar isso no futuro. Tá? Mas, por hora, para esse ano, acreditamos que para o ano que vem também o híbrido vai estar sendo utilizado bastante. A Camila Miranda está passando aqui para a gente uma pergunta que eu acredito que até mais uma reflexão cabe para que a gente possa conversar a respeito. Há quase 3 décadas, uma lei garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Tá? Até o número da lei é 8.213/91. Né? Será que para ter diversidade será necessário criar uma lei também? Eu acho que cabe mais uma reflexão, né? Do que não termos uma resposta objetiva ou que seja imediata. Mas é aquilo que a gente precisa fazer. Como é que se faz isso? É com a prática. É com os profissionais de RH, esses que estão participando da gestão, ou como colaborador, ou dos cargos de gestão, e a gente espera que todos possam um dia chegar a um ponto que, se for interessante, cheguem ao cargo de gestão, já comecem a fazer, né, a prática, já comecem a enxergar por essa ótica e, principalmente, comecem a praticar isso. A partir do momento que você começar a fazer isso, a necessidade de existir uma lei, ela deixa de existir. Mas, infelizmente, né, a gente tem um hábito de que a gente só quer cumprir aquilo que é obrigado. Né? Talvez vá chegar a algum ponto que exista alguma coisa nesse sentido, ou se alguém souber alguma coisa diferente, quiser contribuir com a gente, tanto aqui presencialmente como no online, a gente está aberto. Mas acho que cabe essa reflexão exatamente para isso. Você acrescentaria alguma coisa, Kátia? Mas, daquilo que você conhece também. O papel de gestão de pessoas, nesse contexto, é importante. Obrigado, Camila. Para ajudar até... Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de coisas que não são tão iguais a gente está falando de coisas diversas, né? Então, a gente precisa trabalhar com gente diferente. Empresas que trabalham com diversidade e inclusão têm melhores resultados, são empresas mais criativas, são empresas que têm uma maior produtividade, isso já dá resultado. O que a gente precisa é trabalhar os indicadores, mostrar que dá resultado de ter a diversidade implantada, mas também preparar quem já está na empresa para receber a diversidade. Porque se não estiver preparado, começa realmente a ter dificuldade. Esperamos que não seja necessário criar, né, nenhuma lei específica para isso. Por isso, quando a gente fala, né, de deficiência, a maior percentual de empresas de trabalho que tem as cotas. Então, tem que ter. É uma obrigatoriedade. A gente não precisa de uma obrigatoriedade para trabalhar com os outros itens da diversidade. Sim. Dentro desse contexto também temos a lei do menor aprendiz, que hoje nós debaterem o departamento de recursos humanos, pessoal, é o seguinte: a empresa ela passa ali de um X faturamento, o seu perfil muda, ela é obrigada a contratar um menor aprendiz. Ela tem que ter 5% que a lei tem que ser aplicada. Aí o departamento não está preparado para isso. Os gestores não estão preparados para isso. E a gente vê muitos menores aprendizes trabalhando em funções inadequadas, sem supervisão, e passam a trabalhar como funcionário normal. Então, tem outro problema aí, que é o fiscal, a legislação trabalhista e outras questões. Então, quer dizer, a empresa, hoje nós temos muitas empresas startups, crescem rapidamente, elas não estão preparadas. Aí começam o viés do custo, o orçamento, né? Tem que gastar, não. Coloca o menor aprendiz ali, não tem um gestor capacitado para ele orientar, não tem um departamento pessoal que vai fiscalizar aquilo, né? Tem um contrato enorme ali que precisa ser seguido para cumprir essa legislação. Isso não é fácil. Então, a cota ela entra da mesma forma. Sim. Já a questão do gênero, eu acho também que tem mais a ver aí com a humanização da empresa. E ela precisa ter cota, seria obrigada a ter isso. A gente pode partir para esse caminho também. Pois é. E pensar que, quando a gente fala de aprendizes, né, o programa de aprendizes, esses aprendizes, eles vão aprender, como o próprio nome diz,
eles vão se desenvolver. Por que não aproveitar esses aprendizes dentro da empresa? Não só pelo programa. Tem o programa, é alguém que apresentou desempenho, apresentou performance, está interessado, está comprometido. Por que não eu trabalhar ele depois no programa de estágio? Por que não eu efetivá-lo ali dentro da empresa? Ou seja, já meio que moldei ele para a minha cultura. Ou seja, acaba sendo mais barato eu fazer isso, preparar, do que eventualmente trazer profissionais de fora. Então, dá resultado. Acho que as empresas podem investir. Então, a gente tem dificuldade de buscar. Grande parte tem, dependendo da função, realmente tem dificuldade. Mas se a gente tem como preparar quem já está dentro, utilizar o programa de trainee, o programa de estágio, o programa de aprendiz, por que não? Para a gente poder trazer esse público para a empresa e efetivá-los. Não apenas como alguém que está entrando a um custo mais baixo, né? Por obrigação, e depois você não aproveita, né? Ele entra apenas para fazer. Pega um estagiário, está vindo com uma certa formação, mas é mão de obra barata, eu levo ele para entregar correspondência, né? Ou então ele... Não, já tenta enxergar que aquele vai ser o profissional que pode ficar dentro do teu processo. A gente vai falar sobre algumas ferramentas aqui, algumas situações, tá? Que isso, como é que a gente pode aproveitar esses profissionais? Desculpa, diga você. Seu nome? Laís. Clarice, por favor. Sobre a questão da deficiência também, muitas empresas têm as cotas, têm os profissionais lá com deficiência, mas também não tem um ambiente ali preparado, às vezes, para esse profissional. Só faz a cota, mas para preparar o ambiente, as pessoas para poder também acolher aquela pessoa também não tem. Então, aí que acaba a pessoa que está com deficiência, às vezes não continuando no trabalho, tendo que sair porque não tem nenhum espaço adequado para ela conseguir trabalhar. Então, às vezes falam-se muito, né? Mas na prática é totalmente diferente. Se a gente olhar a cidade, São Paulo, não é nem um pouco acessível. Exceto alguns lugares, né? Realmente tem uma acessibilidade maior, mas isso acaba refletindo nas empresas. Então, não são todas as empresas que têm um ambiente acessível a todas as deficiências. Né? A porta adequada, às vezes não tem um elevador, não tem... Fica difícil. A gente sabe que tem algumas funções que não dá para se colocar por questões de segurança, mas tem tantas outras que a gente pode fazer adaptação. Né? E tem também, de certa forma, um certo preconceito quanto a isso. Né? Tem gestor que tem esse tipo de situação. A gente precisa trabalhar, desenvolver. Trabalho de formiguinha? Vai levar tempo? Vai. Mas a gente precisa fazer. Mudança de mentalidade. Sim. A gente vai começar a entender. É humanização. Ari, você queria? Então, é uma coisa interessante, né? Porque eu venho do RH há muito tempo atrás, né? E eu trabalhava num lugar que todo mundo ia se divertir, eu trabalhava. Chamava-se Play Center, né? Se comprado para Cacau Show. Diz que vai voltar. Foi comprando para Cacau Show agora. E na época que eu fazia RH, a gente tinha estagiários. Então, os estagiários, eles saíam da faculdade e iam para as empresas, né? Simplesmente com a parte teórica deles para poder entrar no serviço, aprender aquilo, estagiar, né? E hoje é um negócio absurdo, né? Porque hoje você quer um estagiário com Java, inglês, Python, não sei o que lá, que negócio até veio, chamou a atenção, porque meu filho está fazendo sistemas, ele saiu da área de marketing para de sistemas, e aí eu já estava olhando, ele falou, pai, dá uma olhada nisso aqui, o cara pede, eu estou aprendendo isso ainda no meu curso, né, na faculdade, os caras querem um estagiário que conheça tudo isso. Né? Ou seja, existe um certo desvirtuamento aí nas empresas, né? Querendo trazer para dentro mão de obra barata, mas com uma super especialização. Não dá para cobrar isso de quem está começando, né? Exatamente. E eu acho, na minha opinião, eu já achava na época que o RH ele é bastante responsável com relação a isso. Né? É colocar na cabeça do requisitante que ele está contratando uma pessoa para ser moldada, para ser aprimorada, e como a Kátia falou, de repente esse cara fazer parte da empresa no futuro.
né? Porque ele conhece o ambiente, ele já está engajado, está enquadrado na empresa, e facilitar a adaptação desse profissional, né? Porque o maior custo de uma empresa na contratação não é a contratação, é a recontratação, né? Se você contrata errado, você demite, depois você recontrata, depois se demite, né? E uma outra coisa que é interessante é que, quando a empresa está numa situação complicada, o primeiro cara que eles mandam embora, quem que é? O cara do RH. Né? Esse cara só me dá de empresa, meu problema é com ele. Né? Aí ele manda o cara do RH embora. A empresa começa a crescer, ele vai lá contratar com o RH, e não conhece a empresa, não conhece a cultura, coloca um monte de gente lá dentro, e ele vai ver que ele gastou tudo um monte de dinheiro, porque os caras que foi contratado não faz parte daquele coisa. Então é isso aí. O que vocês acham disso? Não, concordo. E agora, essa questão de, normalmente, realmente, quando dá um problema, às vezes a área de RH é diminuída, tanto que o José Antônio falou, 2% do quadro de colaboradores, 2% está no RH. E o que o RH tem de coisa para fazer? A empresa não funciona sem gente. Quem que cuida de gente? A gente tem recebido muitas demandas de trabalho, justamente olhando, a empresa cresceu, mas ela cresceu desorganizada, a gente precisa agora colocar a empresa no eixo. Ok, vamos fazer. A primeira coisa, quem do RH vai ser o líder desse processo? Tem que ter alguém para cuidar. O RH é um ponto importante. E a gente tem que lembrar o seguinte, a área de gestão de pessoas, pessoas de cultura, recursos humanos, qualquer que seja a titulação que a gente tenha, é uma área que vai sair um pouco do que era no passado, muito mais administração de pessoal, para ser uma área estratégica. Ou seja, nós precisamos ser, a gente vem falando de área estratégica já há um bom tempo. A gente ainda enfrenta algumas dificuldades para isso. Na primeira edição da pesquisa, a gente falava de RH estratégico, lembra, Daniel? Mas ainda não temos nas empresas um RH estratégico, que é o RH que senta junto com a diretoria, que discute junto com os gestores, que tem uma voz ativa. E é quando a gente conseguir isso, que a gente vai deixar de ter essa preocupação. Poxa, deu algum problema de economia, de mercado, a empresa reduziu, é o RH que vai se sofrer. É muito mais fácil eles colocarem os líderes, colocarem o peso no RH, efetivamente fazerem o seu próprio trabalho como líderes. Eles é que retêm, não é a gente. Eles é que treinam, não é a gente é um facilitador. Exatamente. Que é o que a gente fala nos nossos treinamentos de liderança. O verdadeiro gestor de pessoas é o líder. A área de gestão de pessoas dá a ferramenta, prepara o líder, né, faz análises, reflete junto, tem os dados para analisar, mas no dia a dia é o líder que está ali. O RH não tem como dizer se a pessoa está indo bem ou não. Quem vai dizer é o líder. O que aquela pessoa precisa desenvolver? Não é o RH que vai dizer, é o líder. O RH vai consolidar tudo isso e vai contribuir. Mas é muito mais fácil. Passa no RH? Passa no RH, conversa com eles lá. É muito mais fácil. Existe exatamente a diferença do RH do pessoal, numa empresa, você tem lá o funcionário do departamento administrativo, o cara que é do departamento pessoal é do departamento pessoal. Ele acha que é o RH, e às vezes não é. E aí a gente tem que passar para o gestor, né, que faz esse programa. Se tiver alguém vocal ali no departamento que tem a gestão, aí tudo bem. Mas geralmente eles contratam pessoas para fazer apoio. Exato. O grande problema hoje é a liderança. Quanto desenvolver essa liderança? Isso sempre fala. Não é todo 61% das empresas, todo sempre tem o desafio do ano 2024. Desenvolvimento de líderes, né? Que às vezes até coloca alguém para responder para um grupo de pessoas e não prepara. O jeito nem sabe, às vezes talvez ele nem venha a ser o líder adequado para aquele papel, né? Para aquele desafio. Ele até pode mostrar, vou ganhar mais, vou ganhar uma sala, né? Vou estacionar lá do lado da diretoria. Vou mandar no todo? Vou mandar no todo. Opa, agora que eu tiro a minha foto, né? E não é assim, não tem. Por isso, cada vez mais o RH, novamente, o RH. Porque o RH não falou, já que escolheu o líder. O RH escolheu o líder errado.
Não é assim. Né? O RH tem que se fazer presente o máximo possível, sentar. Se der para sentar na reunião de diretoria sempre, né? Seria adequado. Por quê? Porque na hora que você fala assim, ó, nós vamos ampliar a fábrica, não precisa chamar RH, como não? Vai aumentar um turno? Você não vai trazer pessoas? Você não vai aumentar a linha de produto? Que profissional você vai precisar? Né? Que ferramentas a gente vai... Que sistema nós vamos... Tudo. Então, até nisso, o RH teria que estar sentado ali. Então, é buscar cada vez mais esse espaço. Tem evoluído? Tem. Nós, na nossa consultoria, você estava comentando com o Daniel na chegada, nós temos chamados, né? Temos clientes nossos aqui também presentes, e já participamos disso, no momento em que começou a fazer um trabalho, que houve treinamento de liderança. E depois, não só o treinamento de liderança, a mentoria, logo em seguida. Por quê? Para viver o dia a dia, a dificuldade que aquele profissional está. Então, a gente tem feito esse trabalho, e assim como conhecemos outros consultores que estão trabalhando, sendo chamados para isso. Que na hora que põe o sujeito na cadeira, né, ele botou, agora você se vira, o cara olha para o lado e fala, estou sozinho. Coisa que ele acha um picote. Entendeu? Então, está se buscando viver a situação, viver o dia a dia, a adaptação dele, todas essas ferramentas que a gente pode, né, estar colocando para que aquele líder realmente sente e preencha a cadeira adequadamente. Muito desafio, mas o RH vai responder por isso, claro. Tem um papel importante e pode influenciar as decisões. Eu acredito que muitos profissionais da área de RH, a hora que se derem conta do poder de influência que eles têm, vai mudar. A questão de a gente falar tanto de RH estratégico, vai se tornar estratégico. Frente. Ops, na verdade é um antes. Trabalho remoto? Uso de gestão de pessoas. 73% das empresas dizem que tem uso mediano da tecnologia. Se a gente for olhar, a base ainda, a grande maioria das empresas está trabalhando com soluções de ponto e folha de pagamento, que é algo importante. Porém, se a gente for olhar para a maioria da implantação de tecnologia, do uso da tecnologia, ainda nos processos. Para transformar esses processos de uma maneira mais digital, algo que seja mais rápido, que a gente consiga ganhar produtividade. Porém, a gente tem que olhar que alguns itens ainda não são trabalhados com tecnologia e que fazem diferença também. A tendência é que, no segundo momento, a gente comece a ter um aumento desses percentuais, que é trabalhar com acompanhamento de KPIs, com indicadores, né? Trabalhar com análise de diversos perfis, análise de dados, ou seja, análise, parece. Né? Ou seja, falta ainda a tecnologia para a análise. E a partir da análise, a gente consegue ter resultados diferentes. Mas estamos caminhando. Ou seja, primeiro vamos trabalhar os processos, vamos transformar esses processos de maneira mais digital e algo que a gente consiga ter uma produtividade, para, no segundo momento, trabalhar com as análises. Tá? E quando a gente fala de análise, a inteligência artificial ajuda muito. Por que ajuda muito? Porque a gente consegue ter uma otimização e até melhorar ainda mais a produtividade que a gente já tem nos processos. Tá? Só 40% das empresas estão trabalhando com inteligência artificial em alguns processos de gestão de pessoas. Recrutamento e seleção, como a gente disse, teve a pergunta, né? Nossa, 25% estão ainda com análise, tomada de decisão, então ainda é pouco, são 1/4 das empresas trabalhando com análise, né? Descrição de ainda que está bem no início, inteligência artificial, isso, né? A gente tem que revisar, a gente tem que olhar, ainda é texto, ele ainda tem que trabalhar em cima, nem sempre que vem a inteligência artificial pronto e adequado para a realidade da empresa. Controle de jornada, isso ajuda bastante. Clima organizacional. Engajamento dos colaboradores ainda com percentual muito baixo. Gestão de desempenho também, aqui pode ajudar bastante também. Engenharia de cargo e onboarding. Que onboarding e integração, a gente está falando dos chatbots, né, que ainda não estão sendo utilizados. Então, até a parte de atendimento ao colaborador, por exemplo, aquelas perguntas que são mais frequentes, a gente pode utilizar através do chatbot. Mas ainda poucas empresas estão utilizando. Então, tem muito para se avançar.
Só uma pergunta aqui, dos que estão aqui presentes e para quem estiver online também. Quem está utilizando já a ferramenta de inteligência artificial no dia a dia? Qual vai ser a experiência de vocês? Nós utilizamos. Nós utilizamos. A sua empresa Exatamente. o que vocês têm utilizado? Tem o Join. Join. A empresa chama Link de RH. Como que é o nome? A empresa chama Link de RH. LinkedIn. Lembra do LinkedIn, só que sem o né? A plataforma lá, a ferramenta dele chama Join. Você está usando para quais processos? A gente tem um pouco de recrutamento de seleção, mas é mais para armazenamento de dados, né? Armazenamento de dados? Descrição de carga tem a questão de gestão de desempenho, então tem avaliação de desempenho lá dentro, tem line box, o que mais tem? Treinamentos, Tem indicadores, KPIs, filtros avançados para vocês. Como tem sido a experiência de vocês? Está sendo muito. Antes a gente já era tudo Excel, né? Você errou uma forma, esquece, tá? Perdeu o trabalho do ano inteiro, mas agora está sendo muito proveitoso. O suporte deles também é muito boa. Os gestores têm, a gente passou alguns acessos para eles, né? Então eles têm acesso à equipe deles, então ele consegue ver o desempenho do ano passado, do colaborador desse ano, ver se o cara está evoluindo, se não. A descrição de cargo ficou mais fácil para ele também, porque é mais fácil fazer a gestão, né? Esse cara está fazendo a coisa certa. Quem mais está usando? Pergunta você. Qual a sua experiência? Você está usando em qual processo? Engajamento de colaboradores. Eu uso muito o chat GPT para poder conseguir construir conteúdo dos colaboradores. Porque ali, antigamente, eu ficava pesquisando várias fontes para conseguir ter um conteúdo ali bom. Hoje no chat GPT eu coloco o tema, eu quero saber como constrói uma nave, um exemplo, né? Um exemplo. E aí eu consigo ter os passos. Se eu filmo ali com base dentro da minha empresa que eu vou utilizar, eu consigo aplicar esse treinamento. Já desenvolvi também projetos para fazer projetos de avaliação de desempenho baseado no chat GPT, com algumas ideias que eles trouxe. Então, eu uso bastante a ferramenta e é bem produtivo. Você também usa, né? Sim. Usa em qual A processo? gente tem usado muito para recrutamento de seleção, mas na parte de triagem eu sou um pouco conservadora nesse sentido, por conta dos vieses. Mas, por exemplo, antes, o processo seletivo, né, que você estaria entrevistando, você já tinha que organizar a sua mentalidade para começar a fazer um parecer para apresentar aquele candidato para o gestor de uma maneira atrativa. Então, hoje a gente vai lá, anota só os principais pontos, coloca no chat, faz o parecer e a gente manda para o gestor. Então, isso, às vezes, a gente ficava um dia inteiro para fazer um parecer de entrevista de 3, 4 candidatos, porque a gente tinha que, né, linkar o que era o requisito da vaga, o que era atrativo para o gestor ouvir. E hoje a GPT já faz a parte de conteúdo também, estruturação de alguns projetos. Então, ontem mesmo, né, eu estava quebrando a cabeça, construindo a matriz salarial, e a gente tem uma... Deixa eu começar a falar. A gente tem uma linha de cargos de especialistas, né? E aí a gente tem as faixas salariais e os níveis, né? Então, como que você fala para um especialista que ele vai ser um júnior 1, 2, 3, depois que ele passou de analista em todas as senioridades? E aí eu coloquei no chat GPT, como que eu classifico o nível de senioridade sem classificar como júnior, pleno e sênior? Eu já tinha jogado no Google, que é a primeira coisa que a gente faz. E aí o chat GPT me deu uma ideia de classificar esses níveis, né, hierárquicos, sem trazer essa fricção de entendimento de júnior para um cara que já é especialista, ele não é mais júnior, né? Então, acho que para o nosso dia a dia não tem uma receitinha no que eu vou usar. Mas quando a gente lembra, poxa, acho que eu posso pegar isso até, sei lá, uma fórmula no Excel, não estou lembrando como que faz, né? Então, acho que tem que saber usar com sabedoria para não deixar a inteligência artificial acabar mudando a gente. Uma coisa que você falou que é extremamente importante. Os vieses. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, nada mais é que um aprendizado de máquina. Então, ela vai aprendendo, a máquina vai aprendendo com aquilo que a gente coloca de informação ali dentro. Se aqueles dados tiverem algum tipo de viés, a inteligência vai aprender em cima daquilo. Ela só vai apresentar resultado em cima disso.
A gente tem que tomar bastante cuidado com vieses. Tá? Olhar bastante isso. Olhar sempre, atrelar o que a gente está querendo com a inteligência artificial, qual é o objetivo que ela vai nos passar e linkar isso com os objetivos estratégicos da empresa. Isso também é importante. Tá? Agora, lembrando que a inteligência artificial é artificial. Ela não tem empatia, ela não tem intuição. Então, é importante a gente olhar e tomar alguns cuidados, né? Tudo no início ainda, mas olhei os dados. A gente tem aquela intuição, nossa experiência, nossa vontade diz, bom, que esse caminho é bom ou não é bom. Então, tem essa análise ainda do humano. Tá? Mas que ajuda bastante? Ajuda bastante. Daniel, você tinha citado o teu conhecimento, a tua utilização da... Como é que você pode colaborar com a gente? Qual é a tua experiência? O que você tem? Como eu trabalho também com geração de conteúdo, né, a gente tem utilizado o ChatGPT e tem utilizado bastante uma ferramenta mais nova, baseada em Sora, chamada HeyGen, que basicamente produz fotos e vídeos curtinhos baseados em inteligência artificial. HeyGen. H-E-Y-G-N. HeyGen. Interessante. Tem os bugs lá, né? Assim, coisa funciona bem. Relativamente recente também. Assim, provavelmente, né, o que eu tenho visto utilizado para fazer de imagem, para a gente pagar assinatura, de imagem e tal, esse tipo de coisa a inteligência artificial vai resolver, provavelmente. Essas fotos genéricas, né, para ilustrar matérias, posts na internet, mas isso ela funciona bem. Isso ela funciona bem. Na capa da Veja, né? Tira uma fotografia com 6 dedos. Mas para isso essa ferramenta funciona bem. Além do ChatGPT que a gente usa. Na realidade, o que a gente está entendendo, ocasionalmente a gente tem se valido, né, de algumas ferramentas. O ChatGPT agora tem o Bing, O Gemini, que não é mais baixo. Né? Então, tudo é evolução, né? E ocasionalmente usa. A gente tem que começar a pensar que daqui a pouco essas ferramentas terão ser incorporadas para fazerem parte do dia a dia. Então, aí a necessidade de cada vez mais, né, o profissional de RH também conhecer, né, se aprofundar um pouquinho. Não é como a gente faz, né, na hora de lazer lá no celular, a gente vai entrando, vai brincando e pronto. Não, chega uma coisa que tem que fazer parte de um processo, que vai ter que ficar documentado. Aquilo ali vai virar dado, né? E dado vira informação. E informação vira instrumento para decisão. É isso? É mais ou menos assim. Então, tudo isso a gente tem que ter essa preocupação. Alguns cuidados, né, a gente vai falar um pouco também, mas a gente já misturou tudo mesmo, então vamos em frente. Então, alguns cuidados, né? A inteligência artificial vai ajudar muito, mas algumas coisas também, né? Vou aproveitar e vou reduzir o quadro, porque agora eu ponho a inteligência artificial para fazer. Será que cabe para tudo? Daqui a pouco, alguma coisa que precisava ser feita pelo humano não está lá, né? E aí você vai buscar onde? Então, alguns cuidados terão que ser tomados daí para frente. Outra coisa que é importante quando se usa a inteligência artificial, olhar a ética. A gente tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem aí toda uma LGBT por trás, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. São recomendações. É algo que veio para ficar. Não é mais uma moda, não é mais uma tecnologia passageira, não, veio para ficar. A gente vai precisar agora como eu vou usar, aprender a usar, como é que eu escrevo prompt, né? Em que sistemas que eu utilizo, que ferramentas que eu utilizo hoje, que tem inteligência artificial por trás. E aí eu trabalhar com essas ferramentas. Então, quando a Camila Cipurato falou, né, da questão do treinamento que tem, ainda para gestores, para liderança, vale para todos nós de RH. A gente aprender a lidar com essas ferramentas, porque vai nos ajudar muito. Algumas profissões vão deixar de existir, o Fórum Econômico Mundial já disse que deixar de existir ou modificar. Se não me engano, 25%, se não me engano, devem ser alterados nos próximos anos. Tudo em função da inteligência artificial. Não vai eliminar o ser humano. Ela veio para ajudar, só precisa saber como usar. Né? E tomar os cuidados que a gente comentou agora. Né? Não tem empatia, não tem insights, né? De pagamento humana, tem que tomar cuidado com a ética e tem que tomar cuidado com os dados que eu coloco não ter viés. Senão eu começo a ter alguns viés e aí
preocupante. Aí eu começo a ter problema. Em recrutamento e seleção, em atração, em manutenção. Aí aquilo que era para ajudar começa a virar. Os levantamentos que nós fizemos praticamente servem que os 4 principais processos hoje vistos dentro da inteligência artificial é recrutamento e seleção, o primeiro. Engraçado que o segundo está lá. O segundo que foi apontado é o onboarding, que está aqui como input. Que a facilidade do onboarding, né, facilidade, é de você identificar aquele que está chegando, né, com as suas características, com o teu perfil, e fazer a análise em conjunto, né, confrontando com o perfil do cargo pede. Então, muito provavelmente já tem sido, né, utilizado com mais frequência. O terceiro é a parte de análise de dados e tomada de decisão, que a gente também falou, os dados vão estar aí, mas tem que ser, né, Qualidade dos dados. a qualidade deles, né? A análise desses dados, não adianta nada você só ter, a gente vai falar em seguida quanto a indicadores, você vai ter todos os dados, mas se você não analisar e não os entender, você fica com, né? Isso você não facilita a sua tomada de decisão. E o outro bloco grande é a gestão de ponto e controle de acesso, voltado, né, mais para o pessoal da... Mas que também fornece informação, né, quantifica os dados. Então, são os 4 principais que até agora a gente levantou, estão sendo utilizados. Né? Mas tem bastante coisa ainda. Mas muita coisa entrando. Na controle de jornada, né, que a gente tinha visto, controle de gerenciar, que é o onboard está aqui. Mas sempre dizendo, né, não é que aqui não é que separadamente quem só faz um faz outro, né? São múltiplas, quando os caras marcam múltiplas citações, aliás. Depende do que tem aqui, tem lá, assim sucessivamente. Né? E quando a gente fala de indicadores, esses são os indicadores que foram citados pelas empresas. Eles estão hoje mapeando. A grande preocupação é a seguinte: eu estou levantando a informação, mas o que eu estou fazendo com ela? Eu estou analisando, eu estou prestando plano de ação, eu estou procurando o prever do resultado. Então, 50% das empresas estão utilizando, mas não necessariamente estão trabalhando com a informação. Estão simplesmente levantando os dados. Uma inteligência artificial ajuda muito na análise. Ou seja, a análise fica muito mais rápida e isso pode facilitar também os planos de ação. Quem aqui, e quem está em casa também, está online, Maria, deixa eu falar. Ainda é vista a pandemia. Quem está no online, quem está aqui, tem mapeado e tem trabalhado com indicadores. Sim? Ainda é pouco, né? A gente for observar. Ou seja, para a gente, indicador, informação é importante, porque onde é que a gente está acertando, onde a gente está errando e o que a gente pode melhorar. Sem indicador, sem a gente ter, né, uma bússola, a gente não consegue ter melhoria de resultados. E também é uma coisa que a gente vem martelando ao longo das 15 edições da pesquisa. Agora, falando já, a gente encaminhando para o final, as tendências para os próximos 2 anos. Um resumo do que a gente falou até agora. Experiência do colaborador. Então, como é que eu vou manter meus colaboradores dentro da empresa? Eu preciso trabalhar a experiência dele. Inteligência artificial. Como é que eu trabalho com a inteligência artificial para poder melhorar? Diversidade e inclusão, sem que eu precise pensar em lei, né? Vamos trabalhar para que a gente consiga ter empresas inovadoras, criativas. E lifelong learning, upskilling e skilling. Esses termos para vocês conhecidos? Mais ou menos. Lifelong learning, aprendizado contínuo ao longo da vida. Né? Então, a gente tem percebido que a gente tem que realmente estar aprendendo constantemente. Todo dia. Né? Inteligência artificial, que a gente tem que incluir no nosso currículo. Né? Upskilling, quando a gente está falando de desenvolvimento de competências dentro da área de atuação que a gente está. Então, eu preciso melhorar meu conhecimento já dentro daquilo que eu sou especializada. E reskilling, quando eu estou falando de eu vou mudar de área, ou quando a gente fala em cargos de salário, quando a gente está montando plano de carreira, quando eu faço movimentação lateral, eu vou para outra área, eu quero mudar de carreira, aí eu trabalho na minha formação das competências
e aí o termo é risco. Isso funciona muito também dentro da própria empresa, quando, por um motivo qualquer, você vai fazer um deslocamento, né, desse lateral, e você faz o recrutamento interno primeiro. Ao invés de abrir o mercado, você fala, surgiu uma vaga na área tal, né? E esse profissional pode se interessar por ela, mas ele vai ter que dar uma requalificada, né, desenvolver uma competência mais adequada para essa função. Também é uma política que muitas empresas adotam como forma de já pegar alguém que já está com a cultura da empresa, já está adaptado, né, já sabe o tempo que ele leva para chegar, o tempo que ele leva para ir embora, gosta da empresa, tem um bom desempenho, por que não essa oportunidade uma outra? Ah, mas é diferente do que eu fazia. Ué, você vai ter oportunidade de fazer o reskilling, né? A sua requalificação. E até mesmo para quem está indo para o mercado. Né? Ou o mercado também, vai almoçar, outra oportunidade. quer mudar de área, né? Então, é para cada profissional, né? Perguntas? Tem alguma outra pergunta lá? Mais alguma? Não? Por enquanto está tranquilo. Queríamos saber de vocês, como é que vocês se sentiram. Foi bom para vocês? Para nós, né, foi extremamente interessante, foi bastante rico estar apresentando aqui. E a gente agradece mais uma vez, né, Kátia, pelo convite dos nossos amigos e parceiros do Top RH. Nosso RH para você que está aí, né, com toda esse banco de informações à disposição da gente. Para nós é uma honra ser mais uma vez 15 anos. Faltou a orquestra, não deu para trazer, tá, gente? Não tinha espaço. Eu e a Cátia vamos dançar uma valsa de 15 anos aqui hoje. A sorte foi dela, porque escapou de levar pisão no pé. Então, mas a gente espera que vocês tenham saído com pelo menos algum ponto de reflexão, que é esse o objetivo do nosso trabalho. E convidá-los para que continuem acompanhando os encontros, que a informação, o processo de formação, a qualificação para vocês, para nós que também volta e meia participamos, né, é muito importante. Né? Eu sou um jovem profissional de RH, acabei de completar 70 anos, então eu quero aprender muito ainda, eu faço questão de estar junto com vocês em todos os momentos. Tá? Vocês me dão essa oportunidade, assim como deram hoje, e eu agradeço. A Cátia é mais jovem, claro. Então ela tem mais tempo. Mas quero agradecer a todos, tanto presencial quanto no online. E só reforçando, a gente vai disponibilizar a apresentação. Se tiverem dúvidas, a gente vai deixar nossos contatos aqui. Então, tem o QR Code aqui para o nosso perfil do LinkedIn, quem tiver interesse em conectar com a gente. A qualquer dúvida, informação adicional, se quiserem participar da pesquisa no ano que vem, então, normalmente, ali em agosto, setembro, a gente já começa a divulgar, também fiquem à vontade. Quem participa da pesquisa tem um detalhamento maior, tem um pouco mais de informação. Tem um estudo mais profundo. Mais informações. E aqui a gente trouxe o extrato, que foi a pesquisa. Tá? E as tendências. Então, lembrando, né, aprender mais sobre a inteligência artificial, olhar a questão da diversidade e inclusão nas empresas, né, aprendizado constante, ou seja, coisas que estão aí para frente em termos de tendências. Obrigada mais uma vez, Top RH, obrigada a vocês novamente pela parceria. E ao pessoal aqui em casa, muito obrigado também pela paciência. E não esquece que tem os próximos encontros, né, ao longo do ano. Vamos lá, obrigado, Zé Antônio, obrigado, Kátia. Abrindo, né, como eu falei, né, a nossa série de encontros, como eles comentaram, a gente tem mais, eu acho que acredito que 9 encontros para acontecer, então vocês que estão aqui presentes, vocês que estão no online, ficam ligados, acesse o site RH para você, a linha de eventos, a gente vai colocar tudo lá para vocês fazerem a inscrição. Lembrando que o nosso próximo encontro é em março. Eles vão trazer, da São Paulo, tá? É o professor Adriano Mussa, vai falar sobre o futuro do trabalho, tá? A gente não tem uma data ainda que eles estão vendo a agenda, mas vocês podem ficar ligados nas nossas redes sociais que a gente vai dar. E aproveitando,
vocês que estão aqui, se forem divulgar alguma coisa do encontro, um certificado, vocês que também estão aí desse lado, marca a gente, tá? Hashtag encontro, aqui, ó, com o RH, tá bom? A gente vai ficar muito feliz de vocês compartilharem os nossos eventos. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Certificado, e o que mais? Certificado. E a pesquisa de satisfação, tá? Vocês também vão receber por e-mail, é importante que vocês respondam, principalmente a pesquisa de satisfação, e vocês também do outro lado aí. Eu acho que é isso, agradeço os 4 cantos do Brasil, né, e do mundo, porque em alguns encontros a gente também tem a galera de fora do país, então obrigado, Norte, Sul, Leste, Oeste, todas aquelas cidades que eu li, e vocês, principalmente, depois de 4 anos, exatamente 4 anos, porque foi fevereiro de 2020, que a gente fez com o Zé, e depois, né, veio todo esse negócio. A gente não pode nem falar para receber. Enfim, então, exatamente 4 anos a gente está fazendo do encontro que passou a ser online. A gente não parou, isso é importante, porque o foco do grupo Top RH é levar desenvolvimento. Então, a gente continua no online e agora a gente faz no híbrido, porque é importante a presença de vocês aqui também. Então, por favor, nos prestigiem, façam inscrição e a gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Obrigado a vocês, obrigado a todos.